lá combatente do Canal da Guerra. O americano Matthew Van Dyke, que é um sujeito multifacetado, né? Ele faz documentários, mas é mercenário, treina exército no Oriente Médio, na Ucrânia, etc. Vou deixar a biografia dele aqui na descrição, porque ele até é verbete da Wikipedia, né? Ele afirmou que que cerca de 510 americanos teriam morrido na guerra da Ucrânia e um outro tanto aí ficado feliz. Ele fez diversas críticas, né, dizendo que os ucranianos demoraram muito para atacar as linhas russas, aí deu tempo dos russos se prepararem, etc. Mas a verdade é uma só, né? Nisso ele até tem razão, mas a Ucrânia também não tinha tropas prontas para atacar a Rússia quando as linhas estavam sendo construídas. Essa é uma coisa. E outra também, os ucranianos fizeram muitos ataques desnecessários, onde Bakhmut, por exemplo, era uma posição que não deveria ter sido mantida. E sacrificaram boas tropas aí. Então não adianta colocar toda a coisa, né, só na força dos russos. Os erros ucranianos também são muito importantes, né? Mas é interessante, né? Porque uma pessoa como esse Matthew, ele tem visibilidade, né? Não sei se ele tem credibilidade, mas ele tem visibilidade mundo afora. Vocês acham muita coisa dele na internet. Quando ele diz isso, a gente lança aí uma certa fé nesse dado. 510 mortos americanos é muita coisa, muita gente, né? E o número de feridos acaba se tornando aí sempre maior que isso. Mas isso prova, né, que realmente houve uma aderência internacional muito grande aí à crise ucraniana. Bom, a gente tem que pegar a carona nesse estudo e pensar no seguinte: há um ano atrás não haveria declarações desse tipo e nem repercussão. Tá? Ele ficaria ser censurado e esconder a postagem dele, por aí vai. Mas agora já estão se tornando cada vez mais comuns. A gente está vendo que realmente o establishment começa a jogar o Zelensky para baixo de um ônibus. Ele já está brigando aí com o general Zaluzhny, o Arestovich se apresenta aí como um provável sucessor, né? Eu acho que já começa a haver pressões aí para se fazer eleições na Ucrânia. O cofre americano provavelmente vai secar, mas um indicativo seguro de que as coisas não vão indo muito bem na Ucrânia, se for observado, é a quantidade de ataques russos bem-sucedidos. A gente começa a ver alguns ataques aí em profundidade com mísseis, etc., bem-sucedidos. O que isso indica? Isso indica que a defesa aérea ucraniana já não é tão eficiente. E por que não é tão eficiente? Provavelmente porque não está recebendo reforços, remuniciamento, peças de reposição, etc. Né? A gente sabe que se fechar fechar a porta do cofre dos Estados Unidos, a Ucrânia quebra. E ela está indo nesse caminho. Em particular, já tem gente pressionando o Zelensky para fazer um acordo de paz com a Rússia. Bom, é aquela história. Se estão pressionando ele para fazer um acordo, ele vai ter que aceitar as condições dos russos. Aí a gente se pergunta, né? Morreram aí quase meio bilhão de ucranianos na guerra. Será que era necessário tudo isso? Quase 2 anos de conflito, arrasou o país para depois ter que aceitar um acordo de paz. Quer dizer, é muito complicado isso. A gente vê que é uma decisão muito estúpida. Eu sempre falei assim, eu falei que a Ucrânia não deveria ter entrado nessa guerra, que era uma aventura militar péssima, que eles não tinham condições. E agora a gente começa a ver esses resultados aí. Pode ser que isso se altere? Eu acho difícil. Aí você fala, por que você está dizendo isso, Robinson? Porque a crise do Oriente Médio está se agravando e pode ser uma crise longa. Se for uma crise longa, às vésperas, né, de um ano eleitoral aí americano, dificilmente o presidente Biden vai poder lidar com 2 crises no ano eleitoral. É explicação demais para dar, são frentes demais abertas, ele vai ter que fechar uma frente. Ele não vai abandonar Israel, então ele vai ter que fechar a frente da Ucrânia. Essa é a realidade. Então, o futuro do Zelensky não é muito auspicioso, não. Tá? O mínimo que pode acontecer com o Zelensky é o ostracismo. Né? O pessoal forçar uma eleição que sabe que ele vai perder, ou manipular os dados, manipular as urnas aí, o pessoal faz isso e não está nem aí, faz na cara dura, e ele ser condenado ao ostracismo.
prender ele, o pessoal fala, vamos prender o Zelensky. Olha, no momento eu acho um tanto quanto desnecessário, porque endeusaram tanto o cara que agora fica difícil também, né? Você renegar tudo isso aí, prender ele, etc. Eu acho essa desconstrução aí meio um tanto quanto arriscada. Acho que o pessoal não vê necessidade disso. Eles conseguem aí fazer ele perder uma eleição, colocar ele no ostracismo, dar uma pensão boa para ele, afasta o cara e acabou. E mais para frente, se precisar, usa ele de novo. Foi isso que eles fizeram aí na Geórgia depois das invasões russas aí. Eu acho que a Ucrânia ela tende a ter um cenário parecido com a Geórgia, mas só que mais dramático, né? Porque o país foi muito atacado pela Rússia, foi bastante destruída. A Ucrânia perdeu boa parte da sua infraestrutura, além da quantidade de jovens mortos aí, e os refugiados que estão em diversos países, não sei se todos eles vão acabar retornando. O fato é que essa guerra foi um desastre muito grande para a Ucrânia. Bom, qual é o prognóstico agora? O prognóstico é o seguinte: a Rússia vai continuar fazendo pressão, eles querem destruir paulatinamente a capacidade militar ucraniana, né? Eu acho que os Estados Unidos vão ter que mais para frente forçar o Zelensky a algum tipo de acordo, porque eles vão precisar descarregar, se livrar desse cenário, né? O problema todo é que a Rússia, para ela aceitar um acordo com a Ucrânia, eles vão querer uma relativa desmilitarização do país, principalmente com relação às armas de longo alcance, que se postadas na margem leste do rio Dnieper, né, na Ucrânia Oriental, elas teriam condições de atingir muitas cidades aí da Rússia. Então eu duvido que essas armas não entrem na equação. Eu duvido. Eu penso que se houver um acordo, se a Rússia aceitar um acordo com com a Ucrânia, eles vão exigir muita coisa. Eu acho que essa é a tendência. Aí a gente fala, e os Estados Unidos, Inglaterra, etc. Olha, para essa gente a Ucrânia não importa. Eles vão olhar e falar, bom, já deu o que tinha que dar, agora vocês se entendam com os russos, a gente já fez o que podia. O discurso vai ser esse. Nós fizemos o que era possível por vocês, não deu certo. Vocês têm aquela cantilena que a gente conhece, né? Eu fiz um vídeo alguns meses atrás falando que o final do Zelensky ia ser o mesmo da Guerra do Vietnã. Parece que encaminha para isso. O que pode acelerar é se houver uma debacle em Ardivka ali, né, que está havendo combates, a Rússia vê que o dispositivo militar ucraniano é passível de colapso e lançar uma ofensiva nos moldes da Spring Offensive, da ofensiva de primavera que o Vietnã do Norte lançou em 1974 e que acabou, né, derrubando os portões do governo de Saigon em abril de 1975. Isso pode acontecer, eu não duvido não. Eu acho que é bem da doutrina militar russa, né? Se achar uma fraqueza, explorar mesmo e daí para frente ver o que é possível acontecer. Assim, são diversos cenários que a gente pode trabalhar. Mas uma coisa é certa, dificilmente a Ucrânia e por tabela Zelensky terão um futuro brilhante pela frente. Tá? Aquilo que foi perdido, eu acho que não vai mais ser recuperado.